Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar nosso vídeo de hoje, quero pedir desculpa pra vocês. Eu tô gravando aqui no quarto do meu primo. Ele nem sabe que eu tô gravando no quarto dele. Eu aproveitei que ele foi pra casa do amigo e tô gravando aqui. Bom, só que o quarto do meu primo não é forrado. E eu moro numa casa de esquina. Então toda hora passa carro, toda hora passa gente falando, comentando. Então me perdoem se de vez em quando no nosso áudio vocês escutarem pessoas passando, som de carro, mas vamos lá. Bem, eu passei a semana toda pensando que tipo de livro eu traria pra vocês, que tipo de livro eu comentaria com vocês. Então, como eu já tinha falado sobre esse livro no nosso vídeo passado, que era o vídeo de uma das minhas autoras preferidas, eu resolvi trazer nada mais nada menos que Orgulho e Preconceito, da nossa querida Jane Austen. Gente, eu sou apaixonada por essa escritora. Eu sou apaixonada. E se tem uma coisa que eu acho que ela me ensinou, eu espero que ela ensine também pra vocês, se vocês resolverem pesquisar um pouco sobre a história dela, se vocês resolverem ler o livro, é que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, porque quando a Jane Austen, esse daqui é o livro Orgulho e Preconceito, é um dos primeiros livros que ela escreveu e ela mandou para várias editoras na época. Esse livro é de mais de 200 anos atrás. Ela mandou para várias editoras e as pessoas falaram que o livro dela era péssimo, que ela não sabia escrever, que ainda teria que ter muita experiência e maturidade, porque a Jane Austen ela morou num pequeno vilarejo em Londres e ela escreveu esse livro, ela era menor de idade, numa cidade pequena, então as pessoas falavam que ela era muito inexperiente para escrever esse tipo de livro. Mas ela continuou, perseverou e conseguiu publicar o livro dela. E para vocês terem noção, para qualquer pessoa que tente fazer faculdade de literatura inglesa, é pré-requisito obrigatório vocês lerem Orgulho e Preconceito da Jane Austen. É uma coisa que eles pré-requisito para tudo. No Enem, geralmente, eles sempre pedem pra gente ler Vidas Secas. Quase sempre cai Vidas Secas no Enem. Então é a mesma coisa com o livro da Jane Austen. Se você for prestar vestibular para qualquer faculdade de literatura inglesa, você tem que ter lido Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Bom, eu pensei em comentar sobre o livro, explicar um pouco sobre o enredo, só que eu achei melhor explicar sobre algumas lições que a Jane Austen nos ensina com esse livro. E como boa feminista que eu sou, eu resolvi falar sobre essa pressão do casamento que muitas mulheres sofrem, que sofriam há 200 anos atrás e sofrem até hoje. Então imagine que o mundo é como se o mundo não tivesse mudado nada desde então. Nesse livro, a Jane Austen ela conta a história de uma família, do senhor e da senhora Bennet, que tem 5 filhas, as irmãs Bennet. A mais velha é a Jane, depois vem a Elizabeth, que é a nossa protagonista. Tem a Mary, a Kit e a Lydia. Essas 5 irmãs, elas têm personalidades totalmente diferentes. E a gente aprende um pouco com cada uma delas. Mesmo a Kit e a Lydia, que são as tontinhas, que só pensam em casar, só pensam em namorar, só pensam em encontrar um bom partido, mas a gente ainda aprende muita coisa com elas. Bom, vamos à primeira lição que eu aprendi com esse livro Orgulho e Preconceito da Jane Austen. A primeira lição que eu aprendi, antes de tudo eu quero explicar para vocês. O mocinho se chama Senhor Darcy. Ele é um senhor muito rico, herdeiro de uma grande fortuna, que ganha 10 mil libras por ano, então naquela época era o auge da riqueza. E no começo do livro a gente acaba não gostando muito dele, até porque a gente não conhece. A gente vai se aprofundar um pouco na personalidade do Sr. Darcy lá para a página 100. O livro tem mais de 300 páginas, para vocês terem uma noção. E no começo a gente fica meio que odiando ele. Odiando, porque em um baile que a Elizabeth vai, ela escuta o Sr. Darcy falando que ela é apenas tolerável. E ela não aceita aquilo. Ela escuta ele falando, não, ele não falou diretamente para ela, ele falou para o melhor amigo dele, o Charles, o Sr. Bingley. E ela não aceita, ela devolve na mesma moeda.
E eu acho que uma das lições que a Jane Austen nos ensina é justamente isso. Se um homem nos tratar mal e achar que nós somos apenas toleráveis, a gente não deve ficar com um homem desse. A gente não deve aceitar a companhia de um homem desse. E eu acredito que nós mulheres temos que exercer isso. Que se um homem nos considera apenas toleráveis, esse homem não vale a pena. Não vale a pena ter o prazer da nossa companhia, não é mesmo? Bom, outra lição foi que eu acho que é uma das coisas que realmente não mudaram. Quantas mulheres já não escutaram? Já tá na hora de você casar, porque você tá ficando velha, vai ficar pra titia. Naquela época era a mesma coisa. Era aquela pressão das mulheres arrumarem um marido, saírem de casa, deixarem de ser sustentadas pelos pais e serem sustentadas pelos maridos. Então essa pressão acabava meio que obrigando as moças da época a casarem muito jovens e com, me desculpem o termo, machos escrotos. E acontece muito isso. Quando você vem de uma família muito grande e você tem um grupo de amigos e você mora numa cidade pequena e você tem mais de 30 anos e ainda não se casou, o que as pessoas falam? Aquela dali vai ficar pra titia. Ela não vai casar. Já tá na hora dela casar. Então é uma coisa assim que são estigmas na nossa sociedade que nós mulheres temos que quebrar. A gente tem que olhar pro nosso espelho e falar assim, eu caso quando eu quiser, quando eu bem entender e com o homem que eu quiser. E uma das coisas que a Elizabeth cita no livro é que ela irá casar quando e se ela se apaixonar. Porque ela não aceitaria menos que isso. E é o que a gente deve fazer. Não aceitar menos que isso. E outro porém, a Elizabeth, ela queria casar com um homem que a tratasse bem, que a respeitasse e que escutasse as ideias dela. Não um homem que ficasse aborrecido ou entediado com uma conversa que ela se propusesse a iniciar. Então nós mulheres temos que fazer isso. Temos que escolhermos uns bons partidos, né? Bons partidos para nós, não aos olhos da sociedade. É isso que a gente tem que fazer. E por causa dessa pressão que as mulheres naquela época tinham de se casar, a melhor amiga da Elizabeth, a Charlotte, ela acaba se casando com um cara. Gente, tão nada a ver. Leiam, por favor, quando vocês lerem, que vocês entenderem a personalidade do Senhor Collins, que é um reverendo, bem egocêntrico, bajulador e com uma inteligência muito questionável. São uma das palavras que a Elizabeth cita no livro. Então, a Charlotte, por ela ter 27 anos, gente, 27 anos, na flor da idade ainda, ela se viu forçada a se casar com o Senhor Collins, porque ela ficava com medo de ser solteirona. E eu vejo que, às vezes, nossa sociedade, ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, as mulheres se veem forçadas, obrigadas a terem que casar simplesmente para não virarem solteiras, para o povo não falarem, para a sociedade não falar. Ah, já tem 30 anos, já tá na hora de você casar, né? Bom, outra coisa que o livro aborda, isso há 200 anos atrás, gente, e que a gente vive até hoje, são os aspectos do que seria uma boa esposa, do que seria ser uma boa mulher e uma mulher perfeita. No livro, o próprio Senhor Darcy, que idiota, ele é muito idiota no começo do livro. Gente, quando vocês lerem, vocês vão entender, ele é muito idiota. Ele fala que uma mulher tem que saber cozinhar, bordar, pintar, ter um conhecimento das línguas modernas, que na época era grego e latim, dançar, cantar, enfim, uma variedade de atributos. Então a mulher tinha que ser perfeita. Para a sociedade da época, uma boa esposa e uma mulher que daria uma boa esposa tinha que ter todos esses pré-requisitos. E agora outra coisa. Que mulher na nossa sociedade de hoje, em pleno século XXI, nunca escutou, quando fez alguma comida que as outras pessoas acharam boas, nunca escutou a frase: nossa, já sabe cozinhar, já tá na hora de casar, já tá boa de casar e já serve para casar. Que mulher nunca escutou isso? Gente, isso é horrível. E por quê? Por que que o macho escroto não aprende a cozinhar? Afinal, ele é aleijado, ele é uma criança, ele é um bebezinho que não sabe nada. Vai lá fazer sua comida, vai lá aprender a fazer sua comida. Então é isso que nós mulheres temos que fazer. Bom, e outro ponto que, fora esse aspecto da sociedade machista que eu queria apresentar para vocês, é um defeito. Um defeito que o livro mostra que às vezes
um defeito que as pessoas tinham naquela época, um defeito que nós carregamos até hoje, que é o defeito das primeiras impressões. A Elizabeth, a primeira impressão que ela tem das pessoas é algo que ela carrega consigo para sempre. Por exemplo, se ela conversa com uma pessoa e ela não tem uma primeira impressão muito boa, então ela vai procurar defeitos para dizer que a personalidade da pessoa é intragável. É uma personalidade ruim. Então, eu acho que é uma coisa que eu já tive e eu tenho certeza que vocês já tiveram. Essas primeiras impressões, às vezes, o termo a primeira impressão é a que fica, a gente tem que questionar. Porque quando a Elizabeth ela tem a primeira impressão do Sr. Darcy, ela diz que ele é um homem rude, intolerável, intransigente, egocêntrico, vaidoso e orgulhoso. Só que não é, gente. A questão é que quando ela conheceu ele, eles ainda não tinham intimidade. E o Sr. Darcy, no livro, ele cita que ele tem muita dificuldade de conversar, de iniciar uma conversa com pessoas com estranhos, com pessoas que ele não se sente à vontade. E isso é um traço da personalidade dele, de não se sentir à vontade e de não ser tão espontâneo e extrovertido quanto a Elizabeth. Então, acredito que muitos de nós, homens, mulheres, às vezes essas primeiras impressões acabam destruindo várias coisas e vários aprendizados que a gente pode ter com o outro. Eu mesma já tive um caso de ter uma primeira impressão. No ano passado, eu comecei a malhar, morrendo. Afinal, quem é que gosta de praticar exercício físico, né, gente? Enfim. Então, eu fui pra academia e existia um casal. Não um casal que namorava, mas um casal, um homem e uma mulher. E eles iam malhar no mesmo horário que eu e minha amiga. Tinha uma mulher chamada Daiane, me desculpe, viu, Daiane? Se eu tivesse a primeira impressão de você. Que ela chegava, e ela era bonitona, linda, maravilhosa, chegava, aí ficava, eu achava que ela tinha o nariz em pé e tudo mais, e essa primeira impressão ficou na primeira e na segunda semana. Só que quando foi na primeira semana, de tanto a gente malhar junto e a gente acabou se aproximando, e eu vi que não era isso, que ela era uma pessoa doce, maravilhosa, simpática. E às vezes essas primeiras impressões acabam dificultando a gente. Então, um ensinamento que o livro também nos traz é de acabarmos com essas questões das primeiras impressões, porque às vezes a segunda impressão ela é muito mais favorável que a primeira. Então, gente, eu acabei não falando muito do livro, assim, da história do livro, por quê? Porque eu quero que vocês leiam. Esse livro, ele, assim, é maravilhoso na minha vida, maravilhoso. Eu não vou mentir pra vocês, eu não recomendo esse livro pra quem tá fazendo um ensino fundamental, não, viu, gente? É uma leitura muito difícil, a linguagem é muito complexa. Eu li esse livro, se eu não me engano, no segundo ano do ensino médio. E eu fiquei enrolada pra entender certas coisas, pra entender certas frases, pra entender certos contextos. Então, é uma leitura que eu indico para os alunos do ensino médio e para os alunos da faculdade. Tudo bem? Bom, é isso. O vídeo de hoje ficou muito longo, me desculpem. Mas assistam, gente. Assistam até o final. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Coloquem aí gostei. E vamos que vamos. E foco. E nunca percam a esperança aí nessa quarentena, tudo bem?